Estamos de volta aqui, mais um podcast do Conectado ao Poder em domingão. A rapaziada foi pra urna e fez a festa da democracia, hein? E aí, você tá satisfeito com os resultados? Seu candidato ganhou, seu candidato perdeu? Conta aqui pro Gianelli como é que foi. Hoje eu convidei aqui o meu amigo cientista político, Rairon Morada, pra gente fazer uma avaliação do que aconteceu. Que loucura, hein, Rairon? Realmente foi uma eleição muito atípica, mais atípica que a passada, né? Muito mais. Somente a questão dos bolsonaristas, que nós pensávamos que ia dar uma reduzida no tamanho da bancada. Ele Aumentou com força. Aumentou com muita força. E outra, voto concentrado, hein? Não pulverizou, né? E vários nomes, né? Não além daquele eixo Rio-São Paulo, em outros estados também. Aqui mesmo no DF nós tínhamos ali Bia e Fraga como bolsonarista. O voto foi todo na Bia, tanto que a Bia puxa o Fraga. Quer dizer, praticamente... poxa, já tínhamos aqui Flávia e Damares. O voto concentrou na Damares, ganhou com praticamente 20% em cima da Flávia. Concentração clara, assim, ó. Quem é bolsonarista? Não tem esse negócio de mais ou menos bolsonarista, não. Quem é, quem não é, não tem voto. E a Bia já veio numa eleição com 100 e poucos mil votos, tá? 2018. Ela praticamente dobrou a votação dela, né? É, mais do que dobrou, ela triplicou. Triplicou, ela teve né? 70. 70, é verdade. Loucura, hein? Nessa faixa. E assim, proporcionalmente, ela foi a mais votada do país. Proporcionalmente. Ela teve mais do que a do Nicolas Ferreira. E o Fraga ainda teve uma sorte, né, que ele deu, que o Arruda caiu. Porque se eu acho que o Arruda mantém a candidatura, eu acho que o Fraga poderia ter ficado de fora, né? Poderia, não é certeza, porque também tem que ver como é que ficaria o cálculo e a votação do Arruda. Que o Arruda teria mais votos que ele, isso é... Teve 17 mil, né? Talvez ele entrasse, mas aí o Republicanos não faria o Gilvan Máximo. Era um dos dois, eu acho que o Gilvan ou ele ficaria, né? Um dos dois. Vamos aqui, rapidinho. Edovan Araújo, como é que você tá? Entra na tela aqui. Eu gosto de falar com você na tela aqui, na televisão aqui. É bom demais. Tô no ar, Sandro. Bem-vindos. E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo, graças a Deus. Seus candidatos. Não precisa falar os nomes, não. Perderam? Ganharam? Como é que foi? Foram bem. Dois deles ganharam, sim. Não foram bem. Você votou para presidente, governador, seu aproveitamento tá 40%. Federal, distrital, dois ganharam. Dois ganharam, Ou seja, 60% do seu voto não teve êxito. É verdade. Mas vamos melhorar isso para o segundo turno? Eu acho difícil também, mas Você acha? Vamos tentar. Vamos tentar. Tentando adivinhar aqui o voto dele do segundo turno. Essa forma que ele falou assim, hein? Vamos lá, vamos avaliar Goiás. Rairon, cientista político, acompanha muito bem aqui a questão política do entorno. Vamos fazer uma avaliação bem bacana. Surpresa nenhuma, né? Ronaldo Caiado, 51,81%. A surpresa que eu imaginava o Caiado com a votação melhor. A porcentagem é melhor. Você acha? 25,20%. Ele foi eleito com 58% dos votos no primeiro turno em 2018. Agora ele caiu aí, deu uma quedinha aí de uns 6 pontos. 51,81, hein? Agora ali o Major Vitor Hugo, que era o candidato bolsonarista mesmo, raiz, teve só 14%. Às vezes foi daí que ele perdeu o voto, hein? Principalmente na região ali mais agro, né, do estado, né? O Vitor Hugo fez uma votação muito boa. E outra, na eleição passada, ele era o candidato raiz bolsonarista, o Caiado. Dessa vez, então, olha lá, ó. Apesar de que o Ronaldo ainda é muito ligado ao bolsonarismo. Mas olha lá, os 51 dele, mais os 14 do Major. Mas eu acho que ele não é tão ligado assim mais não, sabia? Eu acho né? Acho que ele tá mais... Quer dizer, foi uma boa gestão mesmo. Foi uma boa gestão. Não dá pra... Não polarizou lá. Até porque não tem nem PT aí, né? O candidato PT ele conseguiu fazer os ajustes fiscais que o Estado precisava e eu acho que isso refletiu na gestão dele. O candidato do PT ali, ó, 6,98% dos votos. É bacana. Sobe lá, Edovan. Coloca pra gente, senador. Vamos avaliar aqui, senador. Senador também foi uma grande surpresa. As pesquisas mostravam... Dá um medo dessa caneca aqui, ó. Da cruz vermelha, né? Cara, mostrar que o pessoal tem uma cruz vermelha aqui, ó. Senador, as pesquisas mostravam o Marconi Perillo liderando. Pois é, o Marconi 19%, hein? Aí praticamente inverteu a pesquisa, né? A pesquisa mostrava o Marconi com 25% e o delegado Valdir vinha em segundo com 19%. João Campos vinha em terceiro, Baldi e o Hilder era o quinto nessa faixa, nas pesquisas. Alexandre Baldi foi o mais votado aqui na região do entorno, foi o candidato do entorno. O Hilder Moraes acabou sendo um candidato bolsonarista, dividindo o voto aqui com o João Campos, do Republicanos, que também tem uma veia muito forte aqui voltada para o bolsonarismo. E o Marconi Perillo ficando de fora mais uma vez. Olha que interessante, Sandro. O Hilder teve quase 800 mil votos. Se você voltar e ver a votação do Caiado, Mendanha, Vitor Hugo, Vitor Hugo, vai ter uma diferença de 300 mil votos.
Pode ser os 300 mil votos que estão no João Campos mesmo. Ou seja, o voto do Vitor Hugo tá aqui e aqui. E também tem o delegado Valdir também, que é da linhagem, aquela linhagem bolsonarista que foram tidos como os traidores, né? Pois é, mas acabou que juntou um monte aqui, dividiu tudo. Mas muito. ainda deu para um bolsonarista levar, que foi o Wilder Moraes. O Wilder Moraes, ele não é necessariamente um bolsonarista, né? Ele tá ali numa condição que ele ficou no partido. Eu acho que é mais barriga de aluguel. Ele não, o histórico do Wilder Moraes não tem ligações com o bolsonarismo, não. Totalmente diferente. Mas mandou bem, estava na hora certa, no lugar certo, ele chegou a assumir. O Wilder Moraes foi que assumiu no lugar do Demóstenes, não foi? Isso mesmo. Quando o Demóstenes foi cassado, ele era suplente, assumiu. Volta à vida pública agora com um mandato seu aí, né? 8 anos aí garantidos no Senado aí. Surpresa aqui? Acho que não, mais nenhuma, né? Só isso agora mesmo. Marconi de Perillo. Se tivesse vindo um candidato a deputado federal, teria garantido ali uma cadeira na Câmara Federal. Apostou alto. O PSDB poderia ter garantido 2 cadeiras. Pois né? Apostou alto, acabou ficando de fora. Deputado federal, vamos lá. Lista de deputados federais. Silvier Alves. Silvier Alves é da Record. Da Record. Ela é igual o Fred Linhares ela é aqui como no se DF. fosse o Fred Linhares. E ela também teve uma polêmica. Ela sofreu agressão física do ex-companheiro. Isso meio que impulsionou, né, a carreira política dela. Sem surpresa dela ter sido a mais votada. Com certeza uma das bandeiras é a não violência contra a mulher, Sim. sem dúvida nenhuma. Sim. Pois 254 Gustavo mil votos. Gayer também. Esse é o expoente do bolsonarismo após a saída do delegado Valdir. Da eleição passada, ele assumiu essa bandeira. Ele é o quê? Militar, delegado, não tem nada a ver? Ele é youtuber bolsonarista. Legal. Primeira eleição? Primeira eleição. 200 mil votos, 200 mil votos. Flávio Moraes, já vindo uns 3, 4 mandatos aí consecutivos. Sempre acima dessa faixa de votos aí. PDT, mas não tem cara de esquerda, aquela esquerda raiz mesmo? Não tem? Tranquilo. Ela faz um trabalho, tem um ônibus, como se fosse aquela carreta da mulher, mas é um ônibus que faz vários exames, não só para a mulher, mas também para o homem. Então ela faz essa caravana rodando os municípios. Gratuito. Parceria com as prefeituras. Com lideranças políticas, e isso impulsiona a votação dela. Quer dizer, acaba que o trabalho fica reconhecido. Glauchin da Fox, conhecia? Empresário, já foi eleito na última eleição, foi reeleito. Sem surpresa também, nome já vem se consolidando aí na política goiana. José Neuto era MDBista, né? Foi deputado estadual pelo MDB, federal, né, em 2018 pelo Podemos e agora foi pelo PP. Foi uma briga muito boa dele com o Adriano do Baldi, né, e ele saiu melhor aí, uns 9 mil votos de frente. Boa, delegada Adriana. A Adriana Arcosta também já estava prevista dela ter mais votos que o Rubens Ottoni, somente na Grande Goiânia, ela vinha muito forte. E ela concentrou a votação dela ali naquela região. Já o Rubens Ottoni também tem uma votação muito boa no restante do estado. É um deputado que roda muito. Sabe o que é interessante? Estava previsto o PT fazer duas cadeiras. Se você tampar aqui o partido dela e falar delegado Adriano, tu não vai falar bolsonarista. Ninguém vai falar que é. Com certeza. Adriano Valdir, PP, errou. Sem surpresa. Aí, rapidinho, a delegada Adriana Costa, ela vinha muito forte na Grande Goiânia e o Rubens Ottoni tem um restante do estado, em que ele penetra muito bem, né? Ele visita muitos assentamentos. E o PT acabou levando os dois. E eu até coloquei o Rubens Ottoni como surpresa, porque eu de fato previa a delegada Adriana Arcosta como a mais votada no PT. Bacana. Adriano Baldi, sem surpresa. Sem surpresa também, era previsto. Até porque o Baldi estava aqui, 406 mil votos, 95, ficou mais ou menos ali dentro da média. O Célio Silveira aqui da região de tudo. Dá uma subidinha pra gente aqui, Dovan. Célio Silveira, deputado federal do entorno, foi prefeito de Lusiânia. Foi prefeito de Lusiânia também, sem surpresa, mesmo sem o apoio do prefeito, que hoje apoiou outro candidato. Ele aumentou a votação dele em relação a 2018, ele teve uma queda. Ele foi eleito em 2010. É o terceiro mandato de federal, Terceiro mandato de federal, já puxou 2 de deputado estadual. Ele teve 2 de prefeito e agora 3 de deputado federal? Isso. E foi estadual também. Foi presidente da Assembleia Legislativa, tem uma carreira consolidada também. Na passada ele teve uma queda, ganhou, perdeu metade dos votos, agora ele subiu um pouco de novo, subiu uns 30 mil votos e conseguiu ser eleito, foi o mais votado do MDB. E assim, interessante esse crescimento dele, porque nós tivemos a Leda Borges, saindo candidato aqui pelo Entorno Sul, e também o Wildo do Candango, candidato ali por Águas Lindas. Foi os 3 com mais volumes de voto, né? Com chance real de vitória. E assim, por exemplo, na primeira eleição dele, ele era o único candidato aqui do entorno. Agora tinha 3 candidatos competitivos, tanto que 2 foram eleitos. Professor Alcide, sem surpresa? Sem surpresa também, muito forte na região da Grande Goiânia, Aparecida de Goiânia, né? É também dos nomes muito ligado ao que foi candidato ao governo pelo estado, que é o do patriota, o Gustavo Mendanha.
Ele tem fortes ligações com o Gustavo Mendanha, inclusive foi um dos que ajudou o Gustavo Mendanha a ser prefeito. Então ele normal, natural a votação dele. Eleição ou não? Reeleição. Eleição, né? Reeleição. Rubens Ottoni já falou, 83 mil Zacarias votos. Calil também veio muito forte na eleição passada, foi o segundo, terceiro mais votado, perdeu muito voto, mas deu para manter a votação, estava no partido do governador. Né? O voto também da Silvier também ajudou muito por conseguir fazer 2. Verdade, acabou puxando, né? Rubens Ottoni sem surpresa. Agora Magda Mofato. Magda praticamente manteve a votação dela em relação à eleição passada. E veio com uma campanha pesada, hein? Muito pesada. Ela e o Agrobom do PL também, que teve 70 mil votos. Eu até colocava o Agrobom na frente da Magda. A Agrobom fez uma campanha muito intensiva, investiu muito dinheiro. Eu realmente colocava ele. Coloquei a Magda até como surpresa na minha análise. Mas dos que foram eleitos pelo PL, todos estavam na relação. Magda, aqui, para quem não sabe, é a dona de Caldas Novas, né? Tem muitos empreendimentos lá muitos em Caldas empreendimentos. Novas. Foi prefeita lá e tudo mais. Marussa Boldrin, para mim, foi a surpresa dessa eleição. Alguns não colocavam como surpresa, mas você vê um nome totalmente desconhecido da política goiana. Ela é sucessora política que também já é deputado federal, não veio o candidato, do José Mário Schneider. Ela foi que pegou o espólio político dele e conseguiu essa boa votação, inclusive. Lucas se manteve. No começo da apuração, ela estava brigando, vamos dizer assim, pau a pau com o Célio. Quando chegou nos votos do entorno, que ficou faltando ali 10, 15% da apuração, era justamente a votação do entorno. Teve um problema lá em Lusiânia, com filas, e aí demorou para fazer a apuração. Aí nesse momento o Célio ultrapassou a Marussa. Uns 10 mil votos, sem a mais. Lucas Vigílio ter ficado de fora é uma surpresa, já vinha de 2 mandatos, né? A chapa dele não conseguiu atingir uma boa média. Não atingiu o quociente, depois não atingiu a média, para ir com a melhor média. É uma surpresa ter ficado de fora. Também coloquei ele como eleito. Verdade, o Lucas ficou de fora, hein? Lucas ficou de fora. Daniel Agrobom, PL. Já tinha falado, né? Agronegócio. Márcio Correia é um candidato da região de Anápolis. Saiu de lá com muitos votos. Mas não foi o suficiente, né? Você vê, ele ficou praticamente aí 20 mil votos abaixo da Marussa. Então, é um longo caminho. Só um pouquinho pra gente, Jefferson Rodrigues, é do Republicanos. Duvan, só um pouquinho pra gente. Isso. Jefferson Rodrigues, 56 mil do votos. Republicanos ligado à Igreja Universal. Ismael Alexandrino era o secretário de... Ex-secretário de Saúde. Eu coloquei, né? No PSD, eu coloquei o que já é deputado federal, Francisco Júnior, que é ligado à Igreja Católica, Renovação Carismática. Eu coloquei ele como o principal e o Ismael como surpresa. O Ismael surpreendeu. E o outro ficou de fora? O Francisco ficou de fora. Ficou inclusive atrás do Danilo Pereira também. Última vaga. Leda Borges, PSDB. Leda Borges. Foi a única do PSDB? Foi a única do PSDB. Nossa, o PSDB fazia bancadas enormes no estado de Goiás. Geralmente fazia 4, 5. Pois é, a Leda Borges entrou pelo Na passada fez só um, né? Só um, né? Só fez o Célio. O Célio era do PSDB. Quer dizer, a decadência do PSDB já vem aí de 2 eleições no estado de Goiás. E a Leda acabou emplacando... Leda Borges foi com... A briga dela, na verdade, era de fato com o Matheus Ribeiro, que é o ex-repórter da Jornal Anhanguera. Matheus era um que estava aqui em Brasília? Não, né? Não. Ele já era de Goiânia. O Matheus vinha com uma projeção muito boa. As pessoas falavam até que ele... Né, as análises mostravam o Matheus com mais de 100 mil votos ali da região da Grande Goiânia. Decepcionou a votação dele. Esperavam muito isso. Tanto que... Acabou que o voto foi na Silvier. Era colocado ele como em primeira vaga e a Leda Borges em segunda vaga. A Leda surpreendeu. 51 mil votos. Quase 5 mil votos. Moradora de Valparaíso, foi prefeita, 2 mandatos de deputado estadual. Foi secretária também de Estado. Eu entrevistei numa série de entrevistas que nós fizemos lá no entorno. Surpreendeu a Leda, hein? Surpreendeu. Agora aqui, Hildo do Candango, ex-prefeito de Águas Lindas, 45 mil votos. Ficou atrás até do... Só mais um pouquinho, abaixo, só mais um pouquinho, do Rafael Gouveia. Rafael Gouveia também é dessa linha mais bolsonarista, ele conseguiu uma do mesmo partido, então ele não é, ele é o segundo suplente. Ele é o segundo suplente. Outro que também no PSDB, só para finalizar essa questão, foi o Dr. Hélio. Também era posto como um dos prováveis e ficou de fora. Só para concluir também, só para fechar, Sandro, Alcides Rodrigues, deputado federal, ficou de fora. Perdeu praticamente 1/3 dos votos. Elias Vaz perdeu mais de 1/3 dos votos. 2/3 dos votos, na verdade. Estava cotado para ganhar também. Ficou praticamente os mais votados mesmo. A gente vê lá que poucos ali. Outro nome também que não conseguiu emplacar foi o Javaí Arantes, né? Foi deputado, foi um dos grandes caciques aí. Esse é o pai, Javaí Pai? É o Javaí, né? Caiu muito, o filho é Henrique. O Henrique também perdeu para deputado estadual. O Javaí, ele caiu muito. Depois que ele saiu do PTB,
Perdeu toda aquela força. O próprio PTB tinha uma força política muito forte no Estado, né? Aquela eleição de 2018, quando eles perderam os mandatos, reduziu. O Henrique, na passada, já foi o menos votado do partido, né, da coligação. E agora perdeu de novo. Vamos lá, deputado estadual, sobe pra gente lá, Edovan. Vamos lá, o mais votado foi o Virmondes Cruvinel, 42 mil votos. Subir. Não? Sobe aí. O mais votado foi o Bruno Peixoto. Sobe lá, vamos lá. Não. Aí. Tá no lugar Bruno certo. Peixoto com votação de deputado federal. 73 mil votos, hein? Teria sido eleito deputado federal. Ele é ligado ao segmento de postos de combustíveis, né? Ele é empresário desse ramo. E não Foi é o segmento que eleja. Foi líder de governo do governo Caiado na Assembleia Legislativa. Votação muito expressiva. Alguém falar que esperava essa votação Talvez nem ele, hein? Talvez nem ele. O Lucas do Vale ali, do MDB, 55 mil votos. É da região de Rio Verde, apoiado pelo prefeito de Rio Verde, tem toda aquela composição. Lucas Calil ali, MDB. Já era deputado estadual, aumentou muito a votação dele, aumentou muito. Conseguiu garantir. O MDB fez dos mais votados, dos 5 fez 4. O MDB fez 7 deputados. Sendo que 4 estão entre os 5 mais votados. Fez mais deputados que o partido do próprio governador, União Brasil. Que bacana, hein? Que fez 5. Conhece? Isiquinã é da região de Vianópolis, ex-prefeito de Vianópolis. Hamilton Filho. Não conheço. Antônio Gomide. Ex-prefeito de Anápolis. Virmondes Cruvinel. Já era deputado estadual, já tem é consolidado, político consolidado no Reeleição, estado. Né? Fred não entrou, vamos lá, Lincoln TJ. Então, o Fred, se validar os votos dele, vai ter uma... Muda. Vai mudar o cenário. Alguém sai. Vai mudar. Então vamos lá, Lincoln TJ, União. Vice-governador, atual vice-governador do Ronaldo Caiado. Poxa, bacana, acabou conseguindo ser eleito aqui no DF, o Paco não conseguiu ser eleito mas lá. Mas o Lincoln TJ já veio na família de políticos. E ele já era, e antes ele foi estadual, né? Foi estadual, ele era estadual e virou vice do Ronaldo Caiado. Henrique César, ligado ao segmento evangélico. Cairo Salim já era deputado. Reeleição. Vivian Naves, esposa do prefeito de Anápolis. Empacou Dr. George Moraes, esposo da Flávia Moraes, também se validar os votos dele, ele também vai ter mudança. Então esse resultado final aí não está definido ainda. Não está definido ainda. Se validar, vão ter 2 mudanças nas bancadas. Jamil Calife ali do PP. Jamil Calife é da cidade de... Eu esqueci agora, me falhou. Do Adib Elias. De Abu Dhabi. Ele é Abu Dhabi. Pelo nome. Ele é apoiado pelo Adib Elias. Paulo César Martins, do PL, eleito. Já era deputado, ele foi deputado e agora voltou. A votação tá alta no estado de Goiás, hein? Ficou muito alta. 37, eu acho também por conta de, apesar de ter lançado muitos candidatos, né? Você aumenta o sarrafo, porque tem muito candidato que tem abaixo de muita votação, então vai sobrar mais voto. E aí concentra a tendência para a próxima é mais isso aí. Mais aumentar ainda, mais né? ainda. Renato de Castro, a mesma coisa, pega aquelas prefeituras ali, então, de determinada região, o nome se sobressai. Natural. A Mauri já era deputado, é um deputado polêmico, né? Usou o chapéu, colocou a mulher dele para sentar no colo dele no plenário. Lembro desse. Você lembra dele, né? Machistazão, tal, cowboyzão. Major Araújo é ligado à Polícia Militar do Estado de Goiás. É um cara já é consolidado também. Esse não foi aquele da operação que prendeu aqui o maníaco, não, né? Esqueci até o nome do maníaco. Não. Aquele perdeu, foi para Federal, ele perdeu. Perdeu? Raiado. Ele era do Avante. Isso. O Major Araújo também aumentou a votação dele. Talvez é o maior expoente da PM do Estado de Goiás, é ele. Delegado Eduardo Prado. É um desconhecido, acho que pode ter ligado a questão aí também do bolsonarismo. Charlie Bento já era deputado estadual, era do PRTB, foi eleito. Wagner Neto também reeleito, já era deputado também pelo PRTB. Thales Barreto também, outro que, assim, sem surpresa, era do PSDB, foi eleito, mudou, compôs com o Ronaldo Caiado, foi para União Brasil. Pô, surpresa em Cláudio Meireles. Rubens Marques já era deputado, perdeu. Perdeu. Cláudio Meireles, 8 eleições seguidas ganhando, perdeu. E mesmo assim tem uma votação boa ainda. Uma votação muito votos. boa, perdeu por poucos votos. Se você colocar lá em relação... 8 mandatos do Cláudio Meireles? Seguidos. Ele nunca tinha perdido o mandato. 36 anos como deputado estadual. Se você abaixar só um pouquinho, você vai ver que a diferença dele pro Eduardo Prado, ó, 33.800. E ele teve 31.828. Pouquíssimos votos, que loucura. Pouquíssimos Vamos lá, votos. seguindo lá. Aí abaixa, sobe mais um pouquinho. Aí. Sobe um pouquinho. Surpresas aqui, vamos lá.
Ricardo Quirino, candidato da Igreja Universal, sem surpresa. Ricardo Quirino, que era aqui de Brasília, foi pra lá e venceu? Isso mesmo. Poxa, que bacana, ele tá 31 mil votos. Ele tá lá no estado de Goiás. Não ganharia aqui? Provavelmente não. Sempre perdeu Sempre aqui, perdeu foi pra lá aqui, e veio pra Federal eleito. aqui, foi pra Federal lá, perdeu e aqui ele ganhou. Werther Martins é o nome do... Foi um apoiado pelo... Gustavo Mendanha. Gustavo Mendanha? É o nome do Gustavo Mendanha no Patriota. Quer dizer, o Gustavo fez um federal e um estadual. Álvaro Guimarães também é uma surpresa, teve que ficar de fora. Praticamente nos 4, 5 mandatos seguidos, que era deputado. Ficou de fora. O Wilde Cambão é de Lusiânia. Manteve, sem novidade. Manteve a votação dele. E eu também entrevistei o Wilde Cambão e falei pra ele, você foi apoiado pelo Cristóvão Tormi, como é que você pretende... compor esses votos que você perdeu, né? Recompor esses votos. Porque o Cristóvão também foi candidato, né? E o Cristóvão também foi candidato. E nessa não tinha apoio da máquina. Ele foi o candidato da prefeitura de Lusiana na época, pelo prefeito Cristóvão. Nessa agora o Cristóvão foi candidato. Bacana que deu certo pros dois, hein? E o prefeito de Lusiana apoiou outro candidato. Mesmo assim, ele manteve a votação dele praticamente. Se reconstruiu. O Lineu Olímpio. Também é uma surpresa. Veio aí pelo MDB, primeira eleição. Doutor Antônio ter ficado de fora também foi uma surpresa. O Doutor Antônio veio de uma votação muito boa na eleição passada, ficou de fora. Clécio Alves, do Republicanos, não conheço. Tiago Albernaz, esse já é um nome também consolidado no MDB. Gustavo Seba. Gustavo Seba, do PSDB, já vem, se não me engano, quarto, quinto. Primeiro do PSDB, mandato. não é? Acho que é o primeiro, né? Primeiro do PSDB. Chico da KGL já era deputado, perdeu também. Francisco Oliveira já era deputado, perdeu também. André do Prêmio aqui de Santo Antônio Descoberto. Também foi candidato a prefeito, perdeu, foi eleito agora estadual. E o Estorno ficou com 4 deputados, né? O André do Henrique Arantes, que é o filho do Henrique Jovaí, Arantes, né? também ficou de fora. Coronel Adail teve 11 mil votos na última eleição, mais que dobrou. Boa. Thelma Cruz foi uma surpresa ter ficado de fora. Esposa do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Não conseguiu a eleição. Anderson Teodoro, aqui de Águas Lindas de Goiás, foi 3 vezes vereador, era secretário. É também de Águas Lindas? Anderson? De Águas Lindas. Então, ele foi 3 vezes vereador, não veio candidato na última eleição, apoiou o prefeito Dr. Lucas, foi secretário, se compatibilizou, foi o candidato da máquina, venceu. Então, em torno fez 5, né? Pois é. Bia de Lima. Bia de Lima é, inclusive, não sei se você conhece o Leonardo Barreto, cientista político. Sim. Ela é tia dele. Poxa, que legal. Ela é tia dele. Veio candidata várias vezes. Ela tem um histórico de que aquela época do PT estava naquele antagonismo com o MDB. Se brincar, ela que influenciou aí aqui no Goiás, aqui no Goiás eles brigaram, ela teve que fazer aquela composição com o MDB. Aí todo o trabalho que ela tinha feito no município, que era contrário ao MDB, ela teve que virar para trás. Ela perdeu muito apoio com isso. Depois de muito tempo ela conseguiu o mandato. Ela vem tentando bastante tempo. Bacana. Alessandro Moreira, PP. Do PP, ligado aos Baldi também, né? Tem uma ligação com os Baldi. Olha, PSDB mais um ali, o doutor José Machado, uma surpresa, não esperava. Mesmo assim com votação baixa. Mauro Rubem é um nome do PT também já consolidado, veio a outra, estava vereador em Goiânia, conseguiu a eleição de prefeito, de deputado estadual. Ainda abre a cadeira para um vereador ainda. Ainda abre a cadeira para Gugu Nader, do AGI. Max Menezes também já era deputado. Perdeu ficou fora. também. Gugu Nader voltou, né? Foi deputado em outros momentos. A diretora Ana Lúcia de Lusiana também, né? A diretora Ana Lúcia eu também entrevistei lá na nossas... Ela foi vice do Cristóvão Tormi, né? Ela é vice do Diego Sorgato. Só que o partido dela não atingiu votação suficiente para eleger 2. Ela era a candidata do prefeito de Lusiana? Não. Ela veio rompida com o prefeito de Lusiânia. Poxa, ela foi vice do Cristóvão Tormi, agora vice do Diego Sorgato. Ela foi vice só do Diego Sorgato. A vice do Cristóvão foi a professora Edna. Professora Edna. Edna, confundi. Diretora, professora. Júlio Pina é de Senador Canedo. Um município grande. Senador Canedo. Zeli aqui do entorno. Eu fiquei sabendo que ele está fazendo trabalho em 127 municípios. Ele teve 4 mil votos Senador Canedo. Então o resto ele buscou fora. Zeli, vice-prefeita de Valparaíso. Cotadíssima para ganhar. Pablo mostrou força mais uma vez. Saiu de Valparaíso com 17 mil votos. Surpresa, Eliel Júnior ter ficado de fora. Você vê a diferença? Menos de 500. Menos de 500 votos. Eliel Júnior E olha ali, ó 20.500 para ele e o primeiro do PRTB lá, 21.200, quer dizer, 700 votos, hein? A diferença aqui é 260 votos e daqui para ele é 458 votos. Loucura, hein? O Eliel é apoiado pelo Diego Sorgato. Pela primeira vez em anos, o prefeito de Lusiânia não consegue fazer o seu deputado estadual.
Rosângela Rezende, do Agi, 19 Também mil uma votos. surpresa, o nome... Desce aí, Duvan. Acho que tem mais um. Acho que tem um Cristóvão Tormin. Vai lá, vai descendo. Mais. Carlos Cabral ali, reeleito, PSB, 18 mil votos. Carlos Cabral também, ele é um nome consolidado já foi deputado pelo PDT. Era o nome do... Ele era do PDT antigamente. Cristiano Galindo entrou com 17 mil de solidariedade. E tem o Cristóvão Tormin. Acho que é o último, né? O Cristóvão Tormin foi o último entre os Escolheu eleitos. o partido certo do tamanho dele. Tem duas dele. questões no Goiás. Se validar os votos do Dr. George e se validar os votos do Fred Rodrigues, que nós vimos lá em cima, 42 mil votos. Você sabe quem sai? Quem sai é o primeiro é o Thiago Albernaz e segundo é o Cristóvão Tormin. Eu já fiz a conta já. O entorno, então, 5 deputados estaduais. 5 deputados estaduais. Aumentou aí a bancada dois deputados federais. E 2 deputados federais. Aumentou em um para estadual e aumentou em um para federal. Se validar, o Cristóvão sai e mantém os 4. Primeiro que perde a cadeira, se validar, é o Thiago Albernaz. O Cristóvão ficou com a vaga número 40 e o Thiago Albernaz 41. O Cristóvão ainda tem a chance de permanecer, hein? Tem chance. Tem chance. Porque se só um dos dois cair, ele coloca consegue pra voltar. gente do DF. Surpresa na região do entorno? Alguma pra você? Não, surpresa, assim, o entorno sempre vinha fazendo 4 deputados, né? Na passada foi 3 do entorno sul e o Tião Caroço de Formosa. Nessa agora, a região norte aí conseguiu eleger 2. Formosa fez 2 ali, a região ali? Não, ali a região de cima, né? A gente divide assim, o entorno sul e o entorno pra lá. Então, aí se fala agora. Mas aí no caso Aguazinhos e Santo Antônio, né? Então, assim, a região, fora a região do entorno agora, sul. Agora Formosa sempre fazia 1, hein? Sempre fazia 1. Dessa vez ficou de fora. Ficou de fora. Os políticos devem ter dividido demais lá, hein? Sobe. Volta aí. Volta aí, tá errado? Não, abaixa. Município, não? Pode abaixar. Aí você tira o mouse aí, fecha. Fecha aí pra gente. Fecha isso aqui. Aí vem aqui e seleciona DF. Aqui, ó. Clica na setinha pra baixo. Aí. Foi em cima. Assim, é positivo, né? Ganhou um deputado federal, né? A tendência de mandar mais recursos pra região aumenta, né? E aí, Damares Alves, quase 300 mil votos à frente da Flávia Arruda. Eu acho que quando a Arruda teve a candidatura indeferida, eu acho que foi a pá de cal na candidatura da Flávia também. Eu acho que ali foi só pra... Esvaziou de consolidar a derrota dela. Você acha então que se o Arruda tivesse sido candidato, isso poderia ser diferente? Talvez menos votos de diferença. Poderia ter sido uma eleição mais tranquila. Mais pareada, né? Mas com Damares na frente. Eu acho que a Damares... Se você pegar uma pesquisa, a Flávia vinha de 35 pontos, aí caiu para 32, aí ela parou em 28. A Damares sai de 10 e vai só subindo. Então aquela curva decrescente e a curva crescente. A Damares, a tendência dela era majoritário não tem erro. Quem vem crescendo ganha campanha. Ganha campanha. Justamente isso. Ibanez Rocha é uma surpresa, né? 50,3%. Eu também imaginava que ele ganhasse com uma margenzinha um pouco maior, né? Eu imaginava que ele chegava ali nos 55%, 54% dos votos, né? Deputados federais aqui, sobe aí. Vamos subir lá. Sobe lá, tá muito embaixo aí dos federais. Agora sim, poxa, Bia Kicis se surpreendeu, hein? Foi a proporcional do país, acho que a mais votada. Surpreendeu em votação, né? Realmente a votação dela foi muito boa. 214 mil votos. O Fred Linhares, eu colocava ele como surpresa, porque eu achava que o Júlio César era um nome mais consolidado, apesar de saber que o Fred Linhares é como se fosse um artista. Mas não deixou de ser uma surpresa ele ter essa votação toda, assim, né? As pesquisas já estavam dando na reta final ele com 5%, ele deu 10%, ó. Pois é. Se você colocar 5%, é 70 mil votos. E ele acabou puxando o Gilvan Máximo ainda. O Júlio se garantiu aqui, ó, com 76 mil votos. E essa votação expressiva do Fred garantiu o Gilvan Máximo. Desce um pouquinho, Gilvan. Gilvan teve 20 mil votos aqui, ó. Pode descer mais aí. Bem mais aí, até chegar em 20. Aqui, mais. Ó, o tanto de gente pôr na frente do Gilvan. 20 mil votos. Sobe lá de novo. Surpresa, né? Aí Érica Cocai... Sem consolidada nenhuma, consolidada, já muitos davam, inclusive, mandatos. que ela seria a primeira, acabou sendo a terceira. Rafael Prudente também consolidado. Não veio surpresa. Para minha surpresa foram os outros candidatos do MDB que tiveram também... votação pequena. Júlio César acha, por exemplo, do MDB? O Alírio? Alírio, o Guardejânio, que já teve 15 mil votos para distrital. O Alírio já teve 70 mil votos para federal. Júlio César ligado à Igreja Universal também, né? Já vindo a eleição. Perdeu muito voto, né, em relação à eleição dele passada. Perdeu. Professor Reginaldo Veras, para mim, não é surpresa. Também colocava ele como surpresa, porque eu sabia que o PT podia fazer só 1 ou 2. Então,
nessa dúvida aí, pra mim eu também achava o Reginaldo Veras o segundo nome na federação. O PT fazendo 2 era Reginaldo Veras. Agora que começa a vir as surpresas, né? Aqui são 3 surpresas praticamente, né? Tanto aqui, em não ter sido eleito como em votação. Rodrigo Hollenbeck e professor Israel, ambos do PSB, a disputa estava entre um dos dois, acabou que o restante da nominata não ajudou muito. Hollenbeck ficou na frente do Israel, 11 mil votos. O Ney Neymer também é quase um fênix, né? Ficou um tempo fora, quando consegue vir, já vem. Assim, você não vê a campanha dele. Ficou 4 anos sem mandato, 4 anos sem mandato, tudo. teve problema com condenação deixou inelegível, conseguiu reverter. Votação inexpressiva, 45. Agora, para mim, o PP faria 1. Pra mim foi uma surpresa o PP não ter Eu também coloquei ninguém. o PP fazendo 1. Eu apostei no apostava, Ronaldo Fonseca e o Renan Neymer como uma surpresa. Eu apostava no PP fazer até 2. Por conta dos nomes. O Rony Neymer, Rogério Rosso, o Ronaldo Fonseca. Quem mais estava lá? O José Gomes. A Samantha, que foi. Poxa, Samantha Laia, Regufe foi pra rua. Regufe foi pra rua, gravou vídeo com ela, ia pra rua pedir voto. Uma avaliação sobre isso. Regufe gravou vídeo pedindo voto para Samantha, foi para a rua pedir voto para ela, gravou vídeo pedindo voto para o Joey Vale. E ambos não. Votação. O próprio Daniel Haddad também, né? O Daniel Haddad, encontrei com ele na rua de maneira aleatória, ele veio pedir voto para mim. Um dos argumentos dele era que, trabalhei com Regufe, tem uma chancela dele, sou candidato. Trabalhei com ele. O discurso que ele usava no horário eleitoral, ele começou quando encontrei com ele na rua. Realmente, assim, muito estranho, né? O Regufe, ele era para ter um potencial maior de transferência de votos, né? Agora, sabe, assim, porque criou-se na última eleição de 2018 o protocolo Regufe. Então, os candidatos utilizavam isso como plataforma de campanha. Eu aderia ao protocolo Regufe, vou fazer isso. Vou economizar dinheiro com o meu mandato. O Regufe pedindo voto não teve transferência de voto, então o protocolo Regufe não serve para nada. Porque só para ele. Se o próprio pedindo voto não transferiu o voto, imagine quem só diz que aderiu ao protocolo. Eu acho que só serviu para ele mesmo, né? O protocolo só serviu para ele. Só para ele. Agora, Israel perdeu muito voto. Perdeu. Praticamente mais da metade. Se distanciou demais da base aqui no Distrito Federal, ficou muito no fla-flu anti-bolsonarista, e o Distrito Federal acabou sendo muito forte no bolsonarismo, né? Alberto Fraga, eu acho que ele esperava mais da votação dele. Esperava mais também. Abaixo de 30 mil votos. Acabou Puxado pela Bia. Eu acho que realmente foi a menor votação dele enquanto deputado federal. Não, a primeira dele ele entrou com 28. Mais ou menos aí nessa mas casa. Se você colocar proporcionalmente, é a menor, né? Sim, até porque, poxa, na última dele de federal ele teve 157 mil votos. Pois é, então se você colocar proporcionalmente ele abaixou. Gilvan Máximo, talvez para mim a maior surpresa de todas aí. Grande surpresa. Assim, puxado, claro, pela votação do Fred. Do Fred e do partido, também, né? Tem também, o partido dele também foi muito bem votado, tem também o professor Paulo Fernando. Vai descendo, né? aí. Sim, o Paulo Fernando teve uns 20 mil votos, vai passando aqui. Júlia, 20 mil votos, teve 7 para distrital, não cresceu praticamente nada. André Kubitschek também ter de ficar de fora é uma surpresa, né? Principalmente com a o questão pai financeira, não conseguiu né? transferir nada pro filho, né? Paulo Fernando, 15 mil votos, caiu pela metade aqui, hein? Fora isso, Rafael Seba, do pessoal vinha com uma expressão boa, o pessoal até achava que ele era do PT. Faz caiu muito, hein? Fátima Pará também, nem a irmã também conseguiu, né? Já vem da segunda derrota aqui também, consecutiva. Foi candidato ao Senado, teve ali quase seus 200 mil votos, foi candidato ao Senado, teve quase seus 200 mil votos. Ficaram agora Rogério Rosso com 14 mil votos. Praticamente também não fez campanha, né? Ronaldo Fonseca também esperava um pouco mais. Demais, já foi candidato outras vezes, foi deputado 2 vezes. Sempre bem votado. Sempre bem votado. Perdeu. Alírio também, 10 mil votos. Perdeu muito. Alírio teve 70 mil votos para federal em 2014, 2018 foi daí para cá acho que não tem mais surpresa não. Fora esses aí de cima, o resto a gente esperava muito mais mesmo. Então vamos lá. Agora a grande surpresa, o cara quebrou a banca, hein? Ele conseguiu quebrar o recorde de Luiz Estevão, que era 46 mil votos. De 94. Ninguém acreditava que seria possível alguém quebrar o recorde de 46 mil votos do Luiz Estevão. O Fábio Félix foi lá e meteu 51 mil votos na urna. A Queca Bagno, candidata a governadora pelo PSOL, ela teve 13 mil votos. Ele teve mais do que o triplo dela. Concorrendo ao governo. O Chico Vigilante ali, 43 mil votos, surpreendeu. Consolidado do PT, né? Consolidado. Sim, mas assim, eu imaginava ele com seus 20 e pouco. Eu imaginava ele com 30, eu imaginava ele ali puxando o PT. Eu colocava até ele como um dos cabeças. Acho que é o 7º mandato do Chico, viu? Acho que é foi de 2 deputados federais, né? E 5 acho que foi o contrário. Foram 6 distritais e 1 federal, eu acho. Não, 2 federais. Foi 2 federais. 2 e 4, né? Max Maciel ali, 35 mil votos, quebrou a banca. Uma surpresa também. Não aparecia em nenhuma pesquisa, ninguém dava o nome dele.
foi lá. E o pessoal também acabou fazendo 2 deputados distritais. Surpresa demais. Daniel Donizete também é uma grande surpresa. De 7 mil votos para 35, defendendo a causa pet. Olha, para mim talvez... Marketing político bem feito aí, hein? Fora o... O Max? Não. O Fábio Félix, para mim, a maior surpresa dessa eleição foi essa votação do Daniel Donizete. Ele sair de 7 mil votos e conseguir passar os 30 mil votos. Para mim, marketing político bem feito. Encontrou um nicho, trabalhou direitinho e surpreendeu. Todo mundo dava ele como fora. Não reeleito. Eu coloquei ele como surpresa justamente por conta dessa votação dele, de 7 mil votos. Eu coloquei em respeito ao mandato que ele tinha. Como surpresa? Em respeito ao mandato. Sim. Mas assim, eu pensava a mesma coisa também. Demais. O mais votado do PL. Martins Machado, sem surpresa, ligado à Igreja Universal. Normal, manteve a votação, cresceu ali um pouquinho. Roberto Negreiros, novamente, né? Mais uma vez, 4º mandato, hein? Segmento dos empregados, né? Terceirizado. Jorge Viana, ligado à saúde. Sabe, Ivan, melhorou bastante, né? A votação dele. Demais, ele quase já que ele iniciou, eu esperava que ela passasse dos 30, viu? O volume de campanha dela era muito forte. Eu esperava essa votação aí. Eu esperava ela com 50 Agora, mil baseado votos. na votação dos outros, aí sim ela poderia ter surpreendido um pouco mais. Eu também acho. Grande surpresa aí, o Thiago Manzoni. Surpresa. Dizem que ele colou a campanha dele com a da Bia Kicis, foi ali no viés bolsonarista, emplacou seus 25 mil votos aí, foi o segundo do PL. Thiago Manzoni, esse nome não me é estranho. Ele foi candidato a deputado federal. Não, Manzoni tem uma candidata também? Ou uma deputada que já foi deputada? Não me lembro. Por Brasília, não. Vamos lá, deu uma surpresa ter ficado de fora, 23 mil votos, mais ou menos manteve a votação passada, que era de 26. Muito surpreso, o PRB não correspondeu à votação para conseguir fazer 2. Você pode ver que ele está entre os 15 primeiros, né? E ele ter ficado de fora realmente é uma surpresa. Eduardo Pedrosa, igual cresceu, manteve. Igual o Roberto Negreiros, né? Ligado a... Agora vem aqui rapidinho aqui, por favor, aqui, do lado de cá aqui, de federal aqui. Encontra pra mim aqui Eliana Pedrosa. Ela aqui. Tá mais em cima. Pode subir. Ela teve Eliana Pedrosa, 23 mil votos. Olha praticamente lá. A votação, hein? Praticamente, hein? Praticamente. Que bacana. Joaquim Roriz Neto ali entrou. De volta o Roriz voltando, né? 21 mil votos. Ganhou. Agora o que surpreendeu ele ter ficado atrás do Thiago Manzoni e do Daniel Donizete. Realmente. E ficou ali praticamente, se você colocar o PL fez 4. Se você colocar ali o último e o antepenúltimo, que é ele, você vai ver uma diferença muito pequena de votos. E o Lan também surpreendeu, cresceu aí, foi para 20 mil votos. Eu colocava, na verdade, o MDB a gente colocava. Na verdade, não surpreendeu, a gente colocava ele como vitorioso. Hermeto e o Wellington. Passou o Daniel de Castro, não tem também surpresa. Já vinha já como favoritaço no PP, né? Teve 11 mil votos na eleição passada, era o primeiro suplente do Yolando, foi administrador de Vicente Pires, cresceu bastante. Hermeto, agora o Hermeto aí foi uma história de superação, porque o Hermeto foi eleito em 2018 com 11 mil votos, com o apoio da Polícia Militar. Nessa eleição ele não teve o apoio da Polícia Militar. Os votos da PM foram no subtenente Geraldo Alves, que teve ali seus 14 mil votos. O Hermeto, mesmo sem o voto da Polícia Militar, consegue subir para 20.332 votos. Realmente, que nem o Daniel Donizete se reinventou. E ele também na região da Canangolândia também, né? Muito ele conseguiu forte a administração. Ele teve uns 8 mil votos só nessa região. E 12 mil votos ele conseguiu criar praticamente um terço dos votos dele. Isso. Né? Mais de um terço dos conseguiu votos. 12 mil votos fora da região dele, perdeu a Polícia Militar, manteve a sua região e conseguiu mais crescer uns 12 mil votos. Cláudia Abrantes também, uma outra surpresa, né? Surpresa, hein? Mas o PSD tava muito puxado, hein? Tava ali com o Jorge Viana e o Roberto Negreiros e o Cláudio Abrantes. Se você for olhar o próximo do PSD, o que vai ser o 4º votado, você vai ver que é uma votação baixíssima. Só teve os 2 e o resto... Os 3 e acabou. Achatou a chapa, né? Roosevelt se manteve mais uma vez, entrou na última vaga. Olha a diferença de votos. Nossa. Menos de 20... Cento e poucos votos ali. Que loucura, hein? Já passei por isso. 2010, campanha do Guarajá, nós perdemos por 141. Soma aí, Dovan. 20.223 menos 20.107. Somar aqui rapidinho. 117 votos? Quantos aí? 2223 menos 20, 107, 116 votos. Eu falei 117. Sabe aquelas 2 reuniões que você não pôde ir?
No caso dele é 117 votos mesmo. Eu acho que se ele empata, eu acho que o Roosevelt é mais velho que ele. Então ele precisava de um voto a mais. Um a mais. Ele não pode empatar, não. Sabe aquelas 2 reuniões que o candidato não conseguiu ir, que estava muito cansado? Pois é. Ou então teve que pedir pra alguém ir, aí a pessoa, então já perdeu meu voto. Fez falta. Não, vai lá, me representa. Sabe lá. aquela pessoa que queria estar no time e aí o time já estava fechado? Talvez fizesse a diferença. Sardinha? Sardinha, né? O Sardinha estava falando, doutora Jane. Doutora Jane era cresceu surpresa, demais. Né? A doutora Jane, se eu não estiver enganado, ela teve 2.000 votos na eleição passada. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui, ó. Eleições... Foi isso mesmo, ela teve essa votação. Pois é. Baixíssima. Baixíssima. Rogério Morro da Cruz não é surpresa. E também colocava ela como segundo nome. Eu coloquei ela lá. Já que ela estava no PMN. Aí ela sai e vai pro Agir. Se ela fica no PMN, ela tira a vaga do Rogério Morro da Cruz. Que coisa, hein? São Sebastião, terceiro representante de São Sebastião. Fez o Lira e fez o Rogério Ulisses. E agora está fazendo o Rogério Morro da Cruz. Também tem boa penetração lá, né? Tem boa votação. Talvez, apesar de não ser o nome principal, mas... Olha lá, talvez, inclusive, o Rogério tenha atrapalhado o HCL. O HCL ficou mas com o Rogério 17. Morro da Cruz, pra mim foi uma surpresa, né? Até que você uns dias antes, um amigo falou, Rogério Morro da Cruz vem forte e tal. Ele estava muito bem. E aí, quando eu perguntei pra você, falou, já fiz a lista, já mandou e tal. Você falou, não, Rogério Morro da Cruz, ele vai ganhar a eleição. E é justamente no mesmo local onde o HCL costuma ter muito voto. Tem muito voto, que é São Sebastião. Acabou de estourando. O HCL é uma excelente parlamentar. É uma surpresa, mas 3 mandatos. O Rogério Morro da Cruz vem numa crescente, não é de hoje, né? É. Ele vem crescendo, não é de hoje. É a grande liderança lá de São Sebastião. Gabriel Magno era o candidato apoiado pela Arlete Sampaio. Agora, ela não quis ser candidata, apoiou o Gabriel, foi pra TV. Aí a gente bota dois pisos, né? Primeiro piso, o piso que você falou do Regufe. E o segundo piso, como que a Arlete... O Regufe sem transferir e a Arlete transferindo tudo. Como que a Arlete conseguiu botar... Era chefe de gabinete dela, trabalhou com ela, né? Foi pra TV, pediu voto pra ele, emplacou. HCL Maia ficou de fora ali, João Cardoso, sem surpresa. HCL Maia ter ficado de fora é uma surpresa. Surpresa, porque nós não esperávamos nem o Thiago e nem o Daniel Donizete. João Cardoso, eu coloquei ele ou o Wilson Amigão, né? O Wilson Amigão foi... Paula Belmont, lá na Federação Cidadania PSDB, eu coloquei a Paula Belmont. Para minha surpresa, eu achava que eles não chegassem perto do consciente. Eu acho que iria, porque eu acho que eles não iriam levar desaforo. E como o poder aquisitivo lá é muito grande, eu acho que eles não iam deixar... Manteve ali seus 17 mil votos, vai dar trabalho na Câmara Legislativa, deve fazer uma oposição ferrenha. Ricardo Vale voltando, ali, né? Irmão do Paulo Tadeu, Paulo já Tadeu. foi deputado, perdeu, teve uma perca muito grande em relação a 2014, 2018, conseguiu voltar agora. Uma votação muito boa, 17 mil votos, é muito bom. Boa. Vem da região ali de Sobradinho, né? Eduardo Torres da DPL, não conheço, surpresa. Não estava no meu radar. O Elton Luiz, sem surpresas, né? Colocamos ele, Hermeto e Yolando no MDB como os eleitos. Sim, Carlos Dalvan, para mim surpresa, foi administrador do Recanto, cresceu, né? muito. Ele de 5 foi para 16. Cristiano Araújo também cresceu demais. De novo fora. Ele teve acho que 7 ou foi 9 na passada, subiu para quase 16. É o primeiro suplente aqui do MDB. De novo fora. Sim, e também igual o Roberto Negreiros e o... Como é que é o nome do outro tá lá em cima, que é tanto nome que a gente se perde. Roberto e o Jorge Viana? Roberto e o... Ah, não, o Cláudio Abrantes? Eduardo Pedrosa. Pedrosa. São das empresas ligadas à terceirização, né? Cristiano Araújo também ligado a esse segmento. Só que dessa vez não conseguiu de novo. Pepa, sem surpresa, era o nome da vez de Alite Planaltina Sobradinho. Sim, eu coloquei... Acabou atrapalhando a candidatura do Cláudio Abrantes. Eu colocava o Pepa também ali como uma surpresa por seu nome mais por seu nome desconhecido. Acho que eu coloquei o Daniel de Castro ali como principal e o Pepa como uma surpresa porque poderia ir. Para mim o PP poderia fazer o terceiro, acabou fechando em 2. Tabanês também, cara, assim, ficar de fora de novo. Segundo suplente. Vindo de uma votação muito boa. Mas cresceu, hein, de 8 para 14, cresceu. Outro nome também que me surpreendeu negativamente foi o Bispo Renato, que eu colocava ele como um dos cotados para ganhar a eleição, somente pela administração de Taguatinga. Foi por um partido muito competitivo, né? Mas ele foi administrador de Taguatinga, praticamente a segunda satélite maior, né? Aqui, o subtenente Heraldo Alves, 14 mil votos, voto da Polícia Militar. Problema do subtenente Heraldo Alves, foi por um partido que não... Assim, quem avalia política, lê, estuda política, tinha certeza que o PSC não atingiria o quociente, nem no 80-20. O subtenente Heraldo Alves ali ainda fez o dever de casa dele, que ele conseguiu pelo menos o 20, mas o partido não conseguiu o 80, acabou ficando de fora. A Polícia Militar sem representante. Hermeto é subtenente da Polícia Militar, dessa vez não teve os votos da Polícia Militar, mas pelo menos a Polícia Militar tem lá um subtenente lá com mandato.
Bispo Renato, Valdelino Barcelos. Para mim, o Bispo Renato foi a surpresa por ser administrador de Taguatinga e não ter conseguido. Valdelino cresceu votação. Um pouquinho, sem surpresa ter ficado de fora. O PP estava muito deputado, competitivo. né? Delegado Fernandes também era delegado. Foi surpresa demais aqui. Ele teve 29 mil votos, caiu para 12. Caiu para 12. Eu imaginava, eu tinha certeza que ele teria caído, mas eu imaginava que ele chegaria nos 15. O PROS, chance nenhuma, nem no 80-20 aqui, ó. Porque o Fernando não atingiu nem o 20 ali, ó. Nada. E o PROS também muito distante dos 80%. Nem lançou a chapa completa, né? Não. O PROS veio com um problema, né, em relação à questão partidária, né? Aquela confusão, troca de presidente nacional. Eu vi que o Pablo Marçal teve 200 e poucos mil votos em São Paulo e está com a candidatura indeferida. Mas por quê? Porque o partido teve problema e eles começaram a desfazer todas as convenções. Tudo que foi decidido em convenção. Então todo mundo estava ligado. Do Pablo, hein? Muito voto ainda. Todo mundo que estava envolvido com os outros dirigentes partidários estavam sendo limados. Como o Pablo estava ligado ao Marcos Holanda, o presidente que retomou o poder começou a limar todo mundo. Ele não quer saber se o cara vai ter voto ou não, ele limou. Mas o Pablo ficou no lucro, porque pela votação nacional, o Pablo não ia ter essa votação tão expressiva, não. Ficou muito polarizado em Lula e Bolsonaro. Também foi acho. lucro isso ter acontecido. Daniel Radar, surpresa. Eu imaginava o Daniel Radar, ele crescendo, manteve os 11, eleitos ficou de fora. União também eu achava que faria o segundo. Essa questão partidária é muito interessante, né? Acho que se você colocar, todo mundo colocava a União fazendo 2. E o Daniel Radar conseguiu ficar de fora, novamente batendo a votação muito boa. O partido acabou focando lá em cima muito na Damares. E dessa vez também ele teve um problema seríssimo, né? A Jaqueline veio mais forte do que 2018. Forte. E outra coisa, o União, o primeiro suplente, que é o presidente do União, ele é o primeiro suplente da Damares. Então o partido acabou focando muito lá em cima, não fez federal e só fez um distrital. E era um partido que, assim, muita gente dava que faria um federal e uns 2 distritais. E o federal não fez nenhum, né? Acho que o mais votado foi Eliana Pedrosa com 23 mil votos. Desce aí, Dovan, vamos lá, vamos ver ali. O Podemos acabou não fazendo. O Gutenberg colocava ele como cotado, colocava ele como um dos mais votados do Podemos, assim, disparado e até eleito, né? A Renata, pra mim, sem surpresa, ela estava muito bem mesmo ali. O Asni foi uma surpresa, nós colocamos ele como uma segunda vaga na Federação PT-PV. Antes o Medina não cresceu. Ele era o primeiro suplente do Valdelino, acabou ficando mais ou menos com a mesma votação. Agora a surpresa foi aqui, ó, Deise Amarília. Para mim entraria o professor Francelino. Ela é do sindicato, né? Sindicato da enfermagem, né? Dos enfermeiros. Dos enfermeiros. A categoria acabou fazendo 2, hein? Ela e o Jorge Viana. Mandou o segmento, muito bem. né? Muito bem. O segmento elegeu 2. Agora, né? para minha surpresa, ó, o Francelino ficou atrás do Múcio, da Suzeli Veloso e da Deise Amarília. Para mim, ele seria o primeiro desse partido. E era um dos cotados, né? Era o principal, né? Para mim, ele ia ter uma casa de uns 18 mil votos. Ele de 12 caiu para 9. Tem mais alguém que foi eleito? Não, a última foi a Deise. Dá uma baixada aí para ver se tem mais algum nome. Thelma Rufino, foi deputada. Caiu bastante. Pastor Anderson Silva também veio com uma projeção de votos também. Até que mandou bem, de hoje, primeira eleição. Bem. Vê lá que tem mais. Crícia do Pentecostes também. Essa né? Foi ela apoiada é a primeira suplente, né? pelo padre Moacir. Ela é a primeira suplente, né? Do PSDB. Do PSDB. E o Samigão aqui, ó. Tava bem cotado, foi o segundo do Avante. O delegado Papo tava bem cotado também. Agora, a Sandra Fará de novo, hein? De novo, manteve o 7. Manteve. Mas olha, a família Farage, eu cheguei a dizer isso pra eles. Tem que parar dos dois saírem candidatos. Ou param de vez, ou lança um Farage. A Sandra teve 7. O irmão dela teve 14. Aqui, vamos rapidinho aqui. Faz Farage aqui do lado de cá de Federal. Acho que ele teve 14. Aí, ó, 14. 600. Tem que parar. Concentra em um dos dois, escolhe um partido bacana, faz uma votação bacana, e aí vota um poder. Não adianta ficar os dois brincando de fazer política, não. Filipelli também é uma surpresa, né? Colocávamos ele como... Mas ele acabou ficando... Poxa, ele teve 20 para federal na passada, né? Naquela regra de dividir por 3, acabou... Filipelli é um quadro considerável, muito né? Conhecido em Brasília. Vice-governador. Talvez seja a última federal. Dele e passe agora o trono aí pra Nora, né? A Nora também não fez veio não. Vai descendo aí, Dovan. Fez 4 Oséias, né? Surpresa, hein? Oséias teve 9 na passada. Eu entrevistei ele acreditava num crescimento de 60%. Caiu para 6. Jabá se manteve, Polícia Militar também manteve os 6. Mônia, primeira eleição, mandou bem, 6 mil. 6.500. Mandou também bem cotada. Na primeira. A Milton Tatu também sempre tem uma boa... Tatu acho que já deu, hein? Tatu já deu, Guarda Jânio. Alexandre e Ana estavam apostando nele, hein? Leandro Hungria também, né? Vinha como
Mas bom também. Agora, Maria Badia também tem essa votação. Esse governador. Major Miquela se prendeu, Renato Santana, pra mim, tá na média. Paco Brito ali, vice-governador, ficou só com 5. Gustavo Aires, o legado do pai Odilon ali, 5 também. Vai descendo aí, Dovan. Vamos chegar ali na... A Érica Filipelli, ó, ela fez os 4.700 dela. E mesmo assim, somasse o dela com o dele, não dava pra ele ser eleito no MDB. O pessoal falava muito do velho da 12, né? Pois é, caiu pela metade. 5 mil votos. Mas antes ele aparecia muito na TV, quando ele tava na ativa, fazendo muita prisão e tudo. Acabou caindo. Acho que é isso, né? Isso é isso. É isso. Fora essas surpresas aí. E pra você? Pessoalmente que não tem como. Tem surpresas dessa eleição, que são 24 eleitos, é muito partido, é muita gente. Muita gente. Pra você conseguir cravar o nome. Por exemplo, como é que você crava Max Maciel? Não crava. Deise Amarílio. Não crava. Assim, é muito difícil você prever um negócio desse. Mas na maioria aí. Eu acertei nos meus chutes, você acertou no seu. Eu coloquei nos nomes que estavam na minha relação, eu falo não em relação a partido, mas nos nomes que estavam na minha relação, 16 dos que estavam foram eleitos. Né? Acho que eu acertei um pouquinho a mais. Acho que você acertou um pouco a mais porque você não colocou só eleito, né? Você colocou os prováveis e tal. Acho que você tem um pouquinho a mais ali. Show. Segundo turno, o antipetismo vence? Eu acho que é o seguinte, é muito voto. São 8 milhões de votos aí praticamente para tirar a diferença. Eu vejo uma tendência maior do eleitor do Ciro e pro Lula. E nós temos um outro problema, Sandro. Eu venho comentando isso no grupo que nós temos de amigos que são da ciência política, que o maior problema vai ser a abstenção. Até porque em 15 estados não tem votação pro governo. E aí quando entra de fato assim na briga pelo segundo turno, eu vejo o Lula um pouco à frente, até nisso. 5 estados do Nordeste vão ter segundo turno. E sempre vai ter um cara ligado ao Lula. E é onde ele tá melhor. E os bolsonaristas, né, já começaram a atacar o Nordeste novamente. Igual atacaram em 2014. O que piora mais ainda. Assim, o mesmo grupo que atacou o Nordeste em 2014, quando a Dilma foi reeleita, tá atacando agora o Nordeste novamente. Então é capaz de criar até você ofende, né? É capaz de criar até mais uma raiva, né? Como diz lá no Nordeste, mais uma zanga. E esse pessoal concentrar mais votos ainda no Lula. Você vê, tem estados inteiros que o Nordeste que o Lula ganhou em todos os municípios. No Maranhão, o Lula só não ganhou em 3 municípios. No Piauí ganhou em todos, Ceará ganhou em todos. Na Bahia, se eu não me engano, só perdeu em 2. Quer dizer, faltou presença do presidente Bolsonaro. Se você fizer o mesmo comparativo com o Bolsonaro, o resultado pró-Lula é bem melhor. Você pegar, por exemplo, outros estados, você vai ver que o Bolsonaro ele não tem o mesmo desempenho que tem o Lula contra ele nos outros municípios. Por exemplo, nos outros estados. Goiás. Se você colocar Goiás... Entra aí, Duvan. Vai lá, Duvan. Vai lá em cima. Se você colocar Goiás, por exemplo, você vê que o Lula ganhou em vários municípios no Goiás, pô. Apesar de ter perdido a nível nacional. Sobe lá. Análise. Mais em cima. Clique em análise. Aí abaixa... Aqui você consegue ver por município? Dá pra ver. Não município. Você vai ver o mapa e você vê... Sim. Clica aí, por exemplo... Lula recebeu mais votos em 14 estados. Piauí. Abaixa lá. Não, acho que não vai ser aqui não. Fecha. Clicou no Piauí e desce. Acho que vai aparecer aqui mais aqui embaixo. Por estado... Porque pelo celular eu consigo... Pronto, vai lá. Aí. É aqui, ó. Aqui o DF não vai ter, vai só... Vai lá, abaixa mais um pouco. Não, é aqui, ó. Vai lá, em cima aqui, ó. Aqui em cima muda você... lá, Distrito Federal, lá em cima lá. Bota aí, por exemplo, sei lá, Ceará. Aí muda aí, coloca Mato Grosso. Tudo deu Lula. Coloca Mato Grosso. Só pra você ver a diferença. Que louco. Mato Grosso, que é um estado bolsonarista, ó, ainda tem lugares onde o Lula ganhou. Vai lá no... Foi Ceará, né? Vai na Bahia. Bahia. Passou, Bahia. Bahia lá passou em cima. Há muito tempo. Aí, B. Olha isso. Nossa. 2. 2 só. Vamos lá no... Onde o Bolsonaro ganhou bem também, São Paulo. Ainda tem núcleos, Lula, ainda tem núcleos vermelhos, tá vendo? Ainda tem núcleos vermelhos. Vê Minas Gerais. Mas com a avaliação desse, você sabe onde você tem que trabalhar, né? Minas.
E sabe o que é mais interessante? É porque é o seguinte... É engraçado, né? Minas fez o deputado federal Nicolas Ferreira, 1,5 milhão quase de votos, o mais votado no país bolsonarista. Você já trabalhou com e pesquisa? Você que já trabalhou com pesquisa, o Sandro? Qual a tendência do primeiro voto se repetir no segundo voto? Total. É altíssima, né? Então, tem que acontecer assim, um fato muito relevante para você mudar o voto. Vamos lá, vamos olhar agora aqui um dos estados mais bolsonaristas, Santa Catarina. Mas peraí, Ana, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês, porque assim, o Sandro acabou de falar que o Nicolas ganhou disparadamente, absurdamente, que é bolsonarista. No começo do nosso dia hoje aqui, a gente perguntou se o eleitor tinha aprendido a votar. Isso não parece um erro, completamente? Eu acho o voto para presidente ele é um voto mais pessoal. O voto para governador ele é um voto mais pessoal. Então, por mais que eu chegue e tente convencer você geralmente já tem a sua predisposição a votar no candidato X. Você não quer nem saber se está alinhado com os outros votos ou não. Você não quer saber disso. É totalmente... isso. Eu vi... Tem vários argumentos do tipo, né? Eu não gosto do Bolsonaro, mas eu gosto do Nicolas. Pronto. Sim, por exemplo, quem foi o candidato do Bolsonaro no Goiás? O Major Vitor Hugo. O senador teve 800 mil votos, ele teve 500. Por que os votos não foi tudo pro Vitor Hugo? Já que o voto era igual. Então, assim, é uma comparação que ela não existe. Tem vários casos de prefeituras grandes em que, quando muda o poder, a coligação do prefeito que perdeu fez mais vereadores e a do prefeito ganhou fez que menos. Ganhou. É natural. Até na Assembleia Legislativa também acontece isso. Faz sentido. E vira e mexe, ele perde. O Ibanez fez quantos deputados distritais? Pouquíssimos. E ganhou a eleição. Então, assim, claro, na passada, né? É um tipo de parâmetro que tentam criar, mas que de fato não tem relevância. Volta aqui rapidinho, Distrito Federal. Você falou uma coisa boa pra gente fechar. Volta aqui, Distrito Federal, lá em cima. Lá. Não, mas se colocar aqui vai aparecer o mapa geral. Aqui, ele não aparece por... Você quer aqui o mapa? Volta, vai lá em cima lá. Vamos ver deputado distrital. Vamos ver o tamanho da base. A votação, né? Quero ver a base. Lá, vai lá. Assembleia. Assembleia. Aí. Vamos ver aqui? Vamos lá. Abaixa. Oposição. Brasil. 1, 2, 3. Vai. Pode ir indo. Aqui é tudo base. Base, vai. Mais. Aqui lá, não, precisa não. Só baixar aqui, ó. Vamos aqui, ó. Aqui, pronto. Aqui tá mais fácil. Aqui embaixo tá mais fácil. Aqui, ó. Oposição lá. Aqui. 2. 5. 5. Boa. Vai. Cidadania. 6. 6 e 7. 7. Talvez, né? 7. Não, certeza. 7. Talvez. É verdade. Talvez, do sindicato, provavelmente é. Não, 7. Pode colocar. Nós temos 7. Pode colocar como oposição aí. 7 de 24. Um terço. 18. Praticamente um terço. 17. 17 a 7. Bacana, hein? Praticamente um terço. Mais alguma avaliação, Idovan? Alguma coisa? Não, tô satisfeito. Eu queria entender o que aconteceu com o Miranda lá em São Paulo. A população rejeitou ele mesmo? Ele teve 8 mil votos, ainda foi muito, Mas a questão não é só essa. Muito? O Miranda, pessoal, ele já não tinha vínculo com o Distrito Federal. Não. Ele foi eleito, né, remoto. Acho que foi a primeira eleição remota no Brasil, né? Tipo isso. Ele foi eleito de maneira remota. Aí ele sai de onde ele foi eleito com 62 mil votos e migra para São Paulo como se São Paulo fosse um... não dá para fazer remoto duas vezes, que pague, né? Não, vou botar minha... Vou puxar voto, né? E não é assim. Mas eu vou te falar, ainda surpreendeu. Ainda conseguiu 8 mil votos, é muita coisa. Em São Paulo, né? Muita coisa. Mas São Paulo é um mundo, né, cara? Mas mesmo assim, 8 mil votos, poxa, o cara você viu o Estados Unidos. Você viu o Tiririca São Paulo? 70 mil votos. 70 mil votos. Foi. Né? E já ganhou com 1 milhão, por né? exemplo, você falou do Nicolas Ferreira. Quem foi o federal mais votado em São Paulo? Guilherme Boulos. Verdade. Boulos. Do PSOL. Que é do PSOL. Assim, então... Aí depois veio a Jandir... Não, que Jandir? Veio a Carla Zambelli. E depois o filho... O Eduardo Bolsonaro, que perdeu Bolsonaro. mais de 1 milhão de votos, né? Em relação a 2018. Loucura, hein? Quer dizer, a Carla foi reconhecida muito mais bolsonarista do que ele. Mas eu achava... Sinceramente, eu achava que o bolsonarismo ele daria uma queda em relação a como foi 18 por conta dos quadros, né? Só que não, eles conseguiram se renovar. Se reinventar, principalmente no Senado. Vários bolsonaristas que perderam as cadeiras. Surpreendeu. O interessante foi isso, eles conseguirem renovar. Porque as pessoas, não, isso é uma marola bolsonarista. Cara, não, a tendência é continuar. Criou uma comunidade, né? Acho que talvez se em 18 foi uma marola, agora não, agora criou uma comunidade. Eu acho que se o Lula ganhar, talvez possa ser que consiga quebrar essa corrente. Caso contrário, essa é uma tendência. O bolsonarismo virou um partido. Sim. Mas não seria Falou direita?
Não seria uma crescente da direita, por exemplo? Eu acho que é mais o bolsonarismo. Eu acho que é mais o bolsonarismo. Eu acho também. Eu acho que é mais o bolsonarismo. O PL cresceu bastante, né? Na Câmara. Sim, o PL cresceu bastante. O Lula vai ter uma por complicação caso por eleito. conta da entrada do Bolsonaro. Eu acho que os ligados ao bolsonarista, se o Lula ganhar, de fato vão ser oposição. Aqueles que já são quadros, que já são do PL há bastante tempo, o Adhemar da Costa Neto não precisa falar nada em relação a... Eu falando ontem com esse professor meu, eu falei, vamos lá, vocês acham que se o Lula ganhar, quem é o primeiro cara que ele vai procurar? Ciro Nogueira. Quem é o segundo cara que ele vai procurar? Valdemar. Então é normal, eles vão se unir de novo, né, em torno dos projetos que eles têm. Não tenha dúvida. Lulinha dá um jeitinho, né? Dá um jeitinho de negociar. A mesma coisa o Bolsonaro fez. O que não é errado fazer as composições, fazer as coalizões para governar. Às vezes errado é o discurso que você faz contra essa composição que um dia você vai precisar. O Lula passou pelo mesmo problema. O Lula foi eleito em 2002 falando que ia combater isso, ia combater o toma lá da cá. E teve que negociar. Quando ele é eleito, a primeira pessoa com quem ele senta para conversar, José Sarney, do MDB. Depois senta com Renan Calheiros. E por aí vai. Se não tiver esse tipo de coalizão, não governa. A Dilma perdeu o mandato, não foi por outro motivo. Foi porque não foi porque ela perdeu a coalizão. Direito, né? Se a Dilma, por exemplo, apoia Eduardo do Cunha para ser presidente da Câmara, hoje talvez a história do Brasil teria sido outra. Né? Verdade. Então, essas coalizões elas sempre vão existir. O problema é o político negar, né, que precisa da coalizão. Falou tudo. E Dovan, mais alguma observação? Tirando o Luiz Miranda em Sampa? Não, tô satisfeito. Com seus 8 mil votinhos? Tô satisfeito, tô apreensivo com o segundo turno, mas vamos nessa. Ciro Gomes também ter perdido no estado dele pela primeira vez desde quando ele foi candidato a presidente. Ele perdeu? Perdeu no Ceará. Bem lembrado. Se você voltar lá o mapa, você vai ver. O mapa tá todo em vermelho. Foi a primeira vez que ele perdeu o estado dele. E a tendência de você falar, que você falou sobre os eleitores do Ciro irem pro Me lembrei do Aécio, Lula, perdeu né? em Minas. Sim, é altíssima. É altíssimo, é isso? Altíssima. Tanto que o que desidratou a votação do Ciro, que estava previsto ali para uns 6, 7 milhões de votos, foi a utilização da estratégia de voto útil, que começou com o PT, né? O PT ele é bom nisso, né? O PT derrubou a Marina em 2014, começou a espalhar fake news, falando que o marido dela derrubava a árvore lá no Amapá. E fala em Marina, foi eleita federal pela rede, né? E aí eles começaram. Merecido o mandato foi dela. Merecido. Quem começou, o primeiro expoente de fake news no Brasil foi o PT. Os que os bolsonaristas fazem hoje, eles aprenderam com o PT. Soltam um vídeo dos presos comemorando. Eles estão vendo um jogo de futebol, eles estão comemorando lá o gol que saiu do time deles. Os tá caras vendo? soltam... Tão feliz que o PT ganhou. Ali é o final tipo do Corinthians. Não tem nada a ver mas com eu achei, mas só pra finalizar, eu achei uma coisa interessante do Bolsonaro. Eu vi a entrevista dele, ele não questionou as urnas eleitorais, não, em momento algum. Não. Ele, tranquilo. Eu não sei se ele tava zonzo ainda do golpe, né? Ou se ele realmente... Ele falou que ia guardar um relatório das Forças Armadas, mas ele não polarizou tanto. Ele não vi ele batendo até de frente com as urnas. as pesquisas davam né? uns 10 pontos a menos, né? Então, meio que ficou ali dentro do que... Sim. Do sentimento Se você real. colocar praticamente 48 e 20, ou entre 30, né? Então, normal. Pro Lula, pelo menos, ela praticamente bateu ali, né? Tava na risca do... Pra mim, o segundo turno não é entre Lula e Bolsonaro. É entre o antibolsonarismo e o antipetismo. Exato, era a minha opinião também. Quem vai vencer a eleição vai ser ou um anti ou tava ouvindo outro a CBN no dia da apuração, aí o Sérgio Abrantes estava falando o seguinte: as pessoas falam que não viam petistas na rua, né? E você via mais bolsonarista, com camisa do Brasil e tal. Só que uma coisa ele falou e eu fui refletir e é totalmente verdadeiro. Muitos petistas, muitos lulistas não petistas tinham medo de expor o seu voto. Com medo de represália. Concordo. Principalmente por conta dessa polarização. Eu moro em Vicente Pires. Lá na rua só dava gente com camisa do Brasil, carro com bandeira. O petista mais raiz, ele não tá nem não. Ele bota a bandeira, ele bota adesivos. Se os caras vierem, ele quebra a bandeira nos caras, os caras batem nele, batem nos caras. Eles são assim. Agora, o lulista que não é petista, que só é, né? É um entusiasta do Lula. Tá ali, vai lá, vota. Ele vai lá, vota caladinho na principalmente dele. quem tem ódio do Bolsonaro, né? Eu tava, por exemplo, eu acompanhei a apuração lá em Cidade Ocidental, no Goiás. Em 2018, o Bolsonaro meteu mais de quase 10 mil votos de vantagem no Haddad. Nessa agora foi para 1.000 contra o Lula. E a tendência no segundo turno é virar. A tendência no segundo turno é virar. Se não virar, essa diferença que foi de 1.000, baixar para 400, 300 votos. Murata, minha última pergunta aqui, rapidão. Dos candidatos, por exemplo, Simone,
O Felipe. Você sabe pra quem essa galera vai? Felipe Dávila, o Novo já fez uma declaração antipetista, né? Uhum. Ele não declarou voto em Bolsonaro, mas a declaração antipetista ela já dá um indício. Já dá um indício. O Bolsonaro, aí é que eu acho que é onde ele erra, né? O Ciro eu acho que não consegue transferir, mesmo se ele fosse pro Bolsonaro. Quando eu falei que o Bolsonaro, às vezes, ele perde essas oportunidades, é por conta disso. Os bolsonaristas começam a bater no Nordeste. Aí o Bolsonaro... A Simone Tebet podia ficar tranquila, ele vai lá e começa a bater nela também. A Simone deve fechar com o Lula, provavelmente um voto crítico, ou fechar mesmo, abraçada com um acordo, o ministério, algum espaço dentro do governo. E o Ciro vai ter que ir na força do ódio. Na força do ódio. O PDT já vai. Eu acho que ele pessoalmente não quer, por questões realmente pessoal dele. Eu acho que ele tem um pouco de razão nisso. Mas a tendência do eleitor do Ciro é votar nele. Agora, o Lula precisa do voto da Tebet para consolidar. Porque volta lá, vamos ver quantos votos o Ciro teve. O Lula precisa de 1.900.000 votos. Vê lá em cima, presidente. Ele precisa crescer só 1 milhão para vencer no... O Lula precisa de 1.900.000 votos para ganhar a eleição. Para fechar de vez. Vamos colocar assim, arredondando. O Bolsonaro precisa de 8. Se você divide por 2 aí os votos do Ciro para você ver. Pega aí, Sandro, sua calculadorinha. Não, ele já deu. Dividir por 2 ali, o Ciro dá 1.700.000, já deu. E o Ciro o Lula também vai beliscar uma fatiazinha do voto da Tebet. Mas não vamos longe, não. Vamos dizer que o Lula consiga pegar 40% dos votos da Simone Tebet só. Pro Bolsonaro vencer, dificilmente esse voto aqui vai mudar. Agora, pro Bolsonaro vencer, tem que esse eleitor não comparecer e o eleitor do Bolsonaro comparecer todos. Então, assim, é muito difícil ele conseguir. É muito difícil ele conseguir isso. Principalmente porque... Não é impossível, né? Aquela do Aécio mesmo, era pouco provável que o Aécio perdesse, acabou perdendo. Você não tá sentindo o Lula um pouco mais moderado? Tô. Mais próximo desses aqui do que o Bolsonaro... Desses... O Lula tá mais próximo desses dois aqui do que o Bolsonaro desses aqui. É que tá devagar aqui, hein? Ela vai ter que ficar neutra. Aqui o eleitor vai ter que se virar. Já falou que não declara voto em ninguém. Ele vai acabar ficando neutro também. Vai acabar ele fica neutro, mas o PDT mas o eleitor eu acho que a pressão nele, eu acho que a pressão no Ciro vai ser muito grande para ele fechar, viu? A Simone declarou que ela já decidiu. Tá esperando só o partido. Ela deve vir aqui. Acredito. Eu acho que a Simone fecha com o Lula, o PDT fecha com o Ciro pode até fechar também, dependendo de como for a conversa lá. Ele fala que o Lula é um encantador de serpentes, vai que o Ciro é uma serpente, né, Sandro? Pois é, e ela quase 5 milhões de votos, a Simone. Quase 5 milhões de votos. Muito bem. Ou seja, só pra gente finalizar a conta, Lula precisa de um pouco mais de 50% dos votos do Ciro. E precisa um pouco mais de 30% dos votos da Tebet para ganhar, para consolidar o primeiro turno, para consolidar a vitória, né? Não o primeiro turno, a vitória. O Bolsonaro tem que trabalhar muito e o Lula só tem que ter calma. Exato. E você que está em casa, fazer sua parte aí, né? Estudar direitinho, você quer o quê? Você é mais contra o bolsonarismo ou mais contra o petismo? É isso que vai definir a eleição. Morada, obrigado, viu? Obrigado, Sandro. Obrigado pelo conversa, pelo convite, pela conversa, papo legal. Agradecer também o nosso operador ali, muito bom aqui na rapidez pra gente analisar os dados. Manda bem, o cabo é bom. Sempre que precisar. E Dovan, e você? Votou no Luiz Miranda? Não ia pra São Paulo fazer isso, não. Não dá, jamais. Vou fechando por aqui, viu? Semana que vem estamos de volta aqui com mais um Conectado ao Poder podcast. Valeu! Conectado ao Poder, com Sandro Gelé.